Bem-vindos de volta ao AlumiCast, mais um canal de comunicação do Alumi Marketing. Aqui a gente recebe muita gente que fala sobre inovação, marketing, criatividade e empreendedorismo, que é algo tão difícil, né? Vamos combinar? Mas é gostoso. E hoje, com dois convidados super especiais, é uma honra receber vocês aqui. A Lorena Matuziro, certo? Falei Certo, certo? certíssimo. Japonês. Japonês. E o Carlão Ferreira. Sejam bem-vindos e eu quero que vocês se apresentem e contem um pouquinho da trajetória de vocês. Quem é a Lorena, né, da onde você surgiu, das suas origens, até você sentar aqui nessa mesa. Boa tarde a todos. Meu nome é Lorena Matuziro, eu sou empreendedora já há 10 anos. Eu comecei a minha carreira, eu era professora de língua portuguesa e aí eu teve um bichinho que me picou, não, eu quero mais, eu preciso testar alguma coisa diferente. Então eu decidi empreender na área de varejo, loja física e é a minha atuação até os dias de hoje. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa loja física? O que você oferece, o que você entrega para o mercado, quem é seu perfil de clientes? Hoje eu trabalho com a linha de acessórios de viagem, souvenir. A loja fica dentro do aeroporto de Uberlândia. E o meu perfil de cliente é aquele que quer resolver o problema ali na hora. Ele faz uma Então, compra mais por impulso, é é uma esse compra cliente? por impulso e para atender a necessidade dessa pessoa que está no trajeto de viagem. Então, seja uma lembrança emocional, seja um problema que ele tem durante a viagem. Então, ele quer resolver as questões que ele tem ali naquele momento. Que bacana. E o Carlão? Quem é o Carlão até sentar aqui hoje, nessa mesa, junto com a gente? Já teve um pouquinho de estrada aí, já teve muita estrada de chão, viu, Marcos? Prazer estar aqui com você. Eu sou o Carlão Ferreira, sou especialista em sistemas de gestão, sou CEO da IntelliSoftware e atuo já há 31 anos na área de tecnologia. Então eu vi a internet nascer, eu comecei lá nos tempos do AT 286. Então já passei por empresas como SESI, Senai, Fieng, trabalhei em empresas do ramo de software até montar a IntelliSoftware hoje e começar com um cliente, dois, três, cinco, e hoje são mais de 250 clientes que a gente atende e entrega um software de qualidade, entrega um serviço de qualidade e diferente da Lorena, o que a gente tem é um serviço contínuo junto com o cliente ali, que todo mês está com a gente, tem relacionamento aí, já clientes há mais de 10 anos comigo aí. Que bacana. Empreender é gostoso. Eu gosto, eu acho que desde pequeno eu sempre quis ter meu próprio negócio, mas são desafios, altos e baixos. Qual é o lado gostoso e o lado desafiador do empreender para vocês? Eu entendo que a parte boa é porque você está, de fato, pavimentando um caminho inexistente. Porque tudo que você faz dentro do seu negócio é algo que primeiro você idealiza. E às vezes você coloca no mercado e aquilo não tem uma aceitação. E aí às vezes você coloca e valida. E é muito gratificante quando você tem uma ideia e as pessoas compram a sua ideia. As pessoas compram aquilo em que você acreditou. Então, isso para mim é o mais gratificante que tem de fazer o que eu faço. Mas os desafios, eles são imensos, porque nós vivemos em um país instável. Como a gente estava falando um pouco antes de iniciar, eu tenho 10 anos de trajetória. Então, dentro do cenário político, aconteceram várias coisas nesse período. Então, eu peguei uma presidente empichada, uma greve de caminhoneiros, uma pandemia global. Então, foi uma série de desafios que você precisa se reinventar o tempo inteiro para continuar na trajetória, para não cair. Mas eu também acredito que quando você foca no seu trabalho e em resolver o problema, você supera qualquer desafio que aparecer ao longo da sua jornada. A gente até comentou aqui nos bastidores que quem superou a pandemia, qualquer outra coisa é É fichinha. É fichinha. fichinha. E Não você? proibindo a gente de trabalhar, o resto a gente dá um jeito. E para o Carlão, o que é o lado gostoso, o lado prazeroso de empreender e o desafio? Meu amigo, eu trabalhava numa empresa, tinha um emprego totalmente estável,
era braço direito do chefe, trabalhava de forma muito tranquila e comecei a empreender por conta de um amigo. Um amigo meu, não, vamos fazer um negócio e tal, juntos, e já aconteceu dele me convidar anteriormente, por exemplo, e eu dizer não. Aí eu acho que nessa semana, o mesmo bichinho que picou a Lorena lá, falou, não, encara. Eu pedi demissão depois de 12 anos numa empresa e comecei a IntelliSoftware do zero. E comecei antes da IntelliSoftware, comecei com esse amigo meu num outro negócio que não foi para frente. Aí você imagina você começar uma empresa com 0 cliente, você tinha um emprego estável, você tinha Sai de um ambiente seguro para algo totalmente que seguro. oscila bastante. Que se eu estaria lá até hoje, se fosse o caso, e sair para poder empreender. Começa, vem uma pandemia. Aí você pensa, meu Deus do céu. Empreender é todo dia se acordar e se motivar, porque acho que automotivação é tudo. Você se motiva e vai entregar uma solução. Até os meninos brincam, né, Carlão, da solução. Então você me conta seu problema. Se não for dinheiro, eu dou um jeito. Que legal. E a gente sabe que não só no nosso país, né, a nível global, existe o empreender por necessidade, que é, sei lá, perdi meu emprego, perdi essa segurança, não sou concursado, nada disso, e de repente eu me vejo num cenário totalmente caótico e eu preciso, sei lá, vender bolo no pote. Quantos de nós já não ouvimos essas histórias? E tem um empreendedor que é o que enxerga uma oportunidade, uma necessidade do mercado que ainda não é atendida. Como que vocês enxergam esses dois lados, assim, do empreendedorismo por necessidade, que é mais sofrido, né? É o tal do vender o almoço para comer na janta, e esse empreendedorismo de encontrei uma oportunidade, o mercado ainda não está atendendo isso, eu vejo que tem muita demanda. Vamos lá, como é que é para vocês, para cada um? Eu entendo que toda vez que você empreende para resolver um problema que já existe, a sua chance de sucesso ela é maior. Ela é maior. Ela é maior. Porque se você percebe ali uma demanda do mercado e você chega com a solução, a sua trajetória, talvez você vai pular algumas etapas. Mas, em contrapartida, aquela pessoa que também às vezes vai lá em São Paulo, traz meia dúzia de roupa, depois volta, traz 12. Essa pessoa, ela também consegue. Só que vai chegar um determinado momento que ela provavelmente vai ter que buscar mais conhecimento. Seja de estratégia, de gestão. Planejamento. Sim, porque eu já fui muito isso de empreender na força. Não, vai dar certo, vamos lá, na Confia. força. Funciona, mas assim, o custo emocional disso também é muito alto. Então você precisa se qualificar, buscar informações e também traçar estratégias para o seu negócio. Não dá para crescer só na força de vontade. Mas eu acredito que as duas opções, elas sim, vão depender muito de quem está executando. Se a pessoa que está executando, de fato, se comprometer com aquilo, não tem muito como dar errado. Para você, Carlão. Na IntelliSoftware a gente atende todo tipo de empresa. Eu tenho empresa que fatura 30 mil por mês e tem empresa que fatura 300 mil por dia. Então a gente vê os desafios de todos os tamanhos. E a gente vê o quão muitas das vezes a entrega, a dedicação fazem diferença. A maioria dos clientes, a maioria dos empresários, dos pequenos empresários do Brasil vão pela necessidade. Começam um pequeno negócio, um estoque pequeno e vai dando certo, vai crescendo. E no começo, esse é o termômetro da empresa. Olha, a vida dele melhorou, ele conseguiu trocar de carro, conseguiu às vezes um financiamento e comprou. Então a gente vê muitas histórias de sucesso. Já vi uma história de um cliente que ele, Carlão, preciso do sistema, mas eu quero uma coisa bem simples porque eu vou ser MEI. Vou ser MEI, tudo bem. Hoje, eu vi ele dias atrás, realmente, ele tá MEI. MEI quarteirão. Ele comprou metade do quarteirão, certo? Hoje ele já comprou o espaço que ele tinha, comprou do lado, do outro lado, depois construiu e montou ali uma big estrutura e tem dado certo.
E tá tudo bem começar como MEI, né? Tá certo. Aliás, a grande parcela de empreendedores, eles começam como MEI. O mais importante é entender em que momento você tem que dar o próximo passo. Então você sentiu firmeza, próximo passo, um próximo passo. Só que, infelizmente, a gente também lida com muitos clientes que... eu quase não perco cliente por conta de atendimento. Mas já escutei ligações, Carlão, vou fechar a empresa. Não deu certo. E a gente vê ali a frustração da pessoa que teve um sonho interrompido, e vê o quanto isso é triste. Então ele tenta até as últimas forças e não deu certo. Acontece com a maioria, infelizmente, dos pequenos negócios no Brasil. Daí a importância de se ter gestão, de se ter controle e de se entender os números que a empresa tem. Porque quem entende os números, certo? Eu tenho uma amiga que diz: os números não mentem. Exatamente. E quando aconteceu esse encontro de vocês, e que resultados vocês escolhem disso, dessa parceria? Nossa parceria já dura 8 anos. Quando eu conheci o Carlão, foi num escritório pequenininho, né? Ele sozinho e ele todo empenhado. Ele, olha, o sistema faz isso, faz aquilo, imprimiu para mim. Você vai imprimir assim, você vai tirar o relatório assim. Eu ainda resistente, porque na minha cabeça, naquele momento, o sistema, ele era um custo, né? Por que eu vou gastar com o sistema, né? Não sei se realmente eu preciso disso. E ele todo empenhado em me explicar como que funcionava. E aí eu fechei com ele, a empresa foi crescendo, eu tive que ir migrando, né, de sistema. O primeiro que eu usava com ele já não atendia mais a empresa, eu fechei outro sistema com ele. E aí estamos juntos até hoje. 2019 começou, mas assim, o mais engraçado é que a Lorena já chegou toda organizadinha. Ela tinha... porque eu não sei por que eu preciso de sistema, porque eu tenho aqui, ó, meu Ela caderno. trouxe, inclusive, No dia, aqui, ó. trouxe tudo ali. Tem meu caderno aqui e tal. Aí eu pego e pergunto: quanto você vendeu na quarta-feira da semana passada? Aí ela saiu virando aquilo tudo ali, né? Então, assim, já é uma organização. Isso aqui já é sinal de uma pessoa que vai dar certo Se por preocupa conta com da dados, organização. com números, num formato um pouco amador, mas é melhor do que nada. Sim, meu caderno de 2016, esse aqui, ó. Não, ela é toda organizada nesse sentido. E Lorena, e quando que você sentiu a necessidade dessa busca pelo sistema, de ter esses dados metrificados de forma mais assertiva? Porque aqui a gente pode ter erros. Sim, eu costumo dizer que o sistema, ele é o GPS do seu negócio. Porque na minha cabeça só importava saber quanto que eu comprei e quanto que eu vendi. Mas não, existem muitos outros dados que são muito importantes para você tomar decisão dentro do seu negócio. Quais? Ticket médio, você saber exatamente qual produto que vendeu, porque eu ia no olhômetro, né? Ah, a prateleira aqui tá vazia, acho que vendeu isso. Mas aí, às vezes, um produto que você pensa que não tá tendo tanto impacto no seu faturamento, quando você emite o relatório do sistema, você olha, nossa, foi tudo isso. Então, o sistema ele é um GPS para guiar a sua tomada de decisões dentro do negócio. Essa é a principal diferença. A gente que conversa com os clientes, muita gente ainda não consegue interpretar diferença de margem de lucro com markup. Então... Vamos explicar isso para o pessoal, Carlos? Vamos. Quando a gente fala de margem de lucro, é quanto eu posso colocar no meu bolso. A mercadoria se pagou, sobrou. Então, você pega um empresário hoje e fala, ó, você comprou por 5, vendeu por 10. Quanto que você ganhou? Ele ganha 100%. Aí eu falei, vou fazer uma brincadeira com você. Pega uma nota de 100. Aí eu pego uma nota de 100 também. Vou aumentar em 100%. Certo? Agora eu vou ganhar 100% de volta. Pega os 200 para mim. Você ficou com quanto? Nada. Então ele entende que ele tem que tirar os custos do negócio dele para depois pensar em lucro. Quando ele fala, eu estou tendo uma margem de 100%, o produto nunca sai de graça. Sim. Então é importante ele entender. Ele não consegue entender, por exemplo, qual que é o impacto de cada produto. Eu já vi empresários acharem que o melhor vendedor era o que vendia mais. Era uma loja de material de construção e esse grande vendedor vendia telha, tijolo e cimento. Produtos, margem mais baixa. Não, Apertado. estreita, mas a mais estreita possível. E a pessoa que dava a maior lucratividade
era a menina que ficava lá no balcão vendendo os acessórios, a cola, o super bonder, vendendo os equipamentos que dão uma margem maior. Então, no final das contas, aquela vendedora que vendia 1/3 do outro vendedor dava mais lucro do que ele. Carol, e como que a gente pode orientar aqui a nossa audiência de, ok, isso aqui é bacana no início, mas esse transicionar, ele deve acontecer quando? No crescimento desacelerado ou em outro cenário? No cenário ideal, é nascer junto com o negócio. Já nascer junto. Esse cliente que eu citei, que era MEI, que começou MEI e virou MEI quarteirão, o primeiro dia dele tinha que ser com sistema. O primeiro dia ele falou, eu quero com sistema, que eu quero saber tudo que está acontecendo aqui dentro. E sem sistema eu não vejo. Então o ideal é já começar com o sistema. Certo, E quem não começou? Quem não começou vem em duas situações. Quando o governo obriga, por conta da obrigação fiscal, dos documentos fiscais, nota fiscal, cupom fiscal, que toda empresa que vende mais de R$10.000 por mês e atende o varejo tem a obrigatoriedade do cupom fiscal eletrônico. Muitas das vezes acontece tentar levar do jeitinho, aí depois ele vem na força. Então acontece nesse sentido. Ou quando ele sente a dor, que é o que aconteceu com a Lorena, de entender que o modelo que ela estava usando não é mais suficiente. Então a informação precisa estar mais na mão. O sistema, ele é um funcionário da empresa que trabalha todos os dias. Não falta. Com essas anotações, por exemplo, Lorena, você conseguia tirar um relatório? Como que surgia esse relatório a partir das anotações? Não existia? Ou existia? Eu fazia uma planilha de Excel. Mas bem... Aí eu vejo que são várias etapas, né? Você vai começando a pegar daqui, dali, vai montando. E toda vez aquele mesmo trabalho. Então você perde muito tempo. Onde se ganha com o sistema? Com o tempo que você ganha. Primeira coisa, com o tempo que você economiza para se ter acesso à informação, o valor que essa informação e o impacto que ela tem no negócio, porque você consegue identificar tanto oportunidades quanto os riscos do negócio quando você começa a analisar dados. Você consegue posicionar melhor preço, você consegue posicionar melhor mercado, você consegue posicionar melhor produto. Né? Então, o que a Lorena faz, ela usa todo o feeling dela para ir lá na prateleira e identificar. Mas se ela olha um relatório dos produtos que mais vendem, os produtos estão acabando, quanto tempo um produto vai durar no estoque, então Quanto fica tempo muito leva para mais fácil. chegar? Exatamente, Porque todo o às giro do vezes eu produto. tenho 100 produtos em loja, mas o fornecedor me leva 4 meses para me entregar. Qual foi o maior ganho do sistema? O ganho do sistema foi o meu tempo de gestão e essa clareza para minha tomada de decisões, tanto para compra quanto para própria exposição de loja. Porque se eu percebo no sistema que um produto está vendendo mais, eu vou colocar ele mais em evidência. Ou, às vezes, ele está vendendo bem a partir de uma demanda do próprio cliente, a gente troca ele de posição. E também para entender o time de vendas, como cada um está performando, que combina muito com o que ele falou. Quem dá mais desconto, quem não dá tanto desconto, quem consegue converter melhor os clientes. Então, todas essas informações vêm do sistema. E aí a gente tem um elemento importante, né? O sistema é muito bom, mas a gente precisa também do humano. Com certeza. Onde é que a figura humana entra nisso aí como um personagem importante, protagonista? Eu atendi uma cliente que ela chegou em mim e falou, olha, eu quero um sistema que eu aperte um botão e ele fala tudo que eu tenho que fazer. Aí eu falei pra ela, olha... Tira um chat GPT? Não é nem chat GPT. É falar o que tem que fazer. Eu falei pra ela, se eu tivesse, ou qualquer pessoa que tivesse esse sistema, eu ia montar o seu negócio. Porque Exatamente. é só dinheiro? Não é. Hoje, o empresário não é só dinheiro. Você vê grandes empresas tendo problemas. Temos aí situações que estão rolando com milionários aí. Ou seja, o dinheiro não é a solução para tudo. Para os negócios, o feeling, a pessoa ali e entender do que está fazendo, estudar, é extremamente importante. Porque o mercado é muito concorrido. Hoje você não concorre só com o colega do lado. Você concorre com o mundo no digital. Inteiro, né? A importância, então, de você realmente se tornar especialista naquilo que você faz.
eu me tornei especialista em software. Hoje, bancos, por exemplo, estão querendo virar software. Sim. Mas o que falta do banco? Falta ser especialista em software. Ele atende o pequeno varejo, ele atende o varejo com grana. Mas ele não consegue passar para o empresário a expertise de olhar um relatório e ensinar a ler um relatório de forma correta. Porque isso é importante, né? Saber fazer a leitura dos dados. Exatamente. Hoje, quando a gente dá um treinamento, a gente ensina um cliente a ler uma nota fiscal. Porque ali... Inclusive, passamos por uma mudança na emissão da nota fiscal. Exatamente. Estamos no momento, estamos começando o momento de transição. O impacto maior, a pancada maior, o impacto maior vem em 2028. O grande impacto. Ano que vem começa já a gente está numa fase de ensaio ali, né? Isso. Hoje a gente está colocando as alíquotas de IBS e CBS de brincadeira ali na nota. A partir do ano que vem, não. Já vai ser valendo. 27 vai ser valendo. E 28 vem realmente as cobranças diferentes. Então, entra num período transacional até 32 ali. Então, um sistema que hoje é débito e crédito, tem 2 situações, vão ter 8 situações diferentes para que você tenha que analisar a tua compra e precificar o teu produto. Tem que saber de onde você compra, de quem você compra, como você compra, se a pessoa pagou ou não o imposto da compra para você aproveitar aquele crédito. Então, vai ser uma jogada aí que muita gente que não se preparar, muita gente que não deixar o amadorismo de lado realmente e trazer para si as informações necessárias, vai ficar pelo caminho. E muita gente boa, infelizmente. E aí vai ter muita gente que vai buscar contador e jurídico e não vai adiantar muita coisa, né? Porque o prevenir é sempre melhor do que o remediar. Isso não é parece clichê, mas não é. E a gente não pode terceirizar a responsabilidade do negócio da gente. Exatamente. A gente não pode terceirizar. Quando você implantou o sistema na tua loja, em termos de equipe, você já tinha um time? Sim. Houve resistência ou não? A aceitação foi boa? Foi legal? O público, a gente ouve também que o pessoal mais jovem é mais tecnológico, enfim, um público mais de outras gerações anteriores são mais resistentes, mas eu acho que está mudando isso. Como é que foi lá para você na sua loja? Eu não digo que é resistência, mas qualquer mudança mínima que você faz, ela gera um pouco de ruído. Aí tem aquele tempo de adaptação. Sim. Recentemente eu fiz uma mudança pequena na precificação, que eu deixei automático as promoções e a escala de desconto que tem num determinado produto. Aí isso já gerou um ruído. Mas a gente sempre faz o treinamento, até a equipe dele também auxilia nesse treinamento, tem o suporte. Então, sempre quando aparece alguma dificuldade, resolve. Mas não houve resistência não, porque isso passa um senso até de organização, de... Poxa, as coisas estão andando, as coisas estão caminhando, estão melhorando. Mas sim, há um período de adaptação que você, enquanto gestor, precisa observar ali para auxiliar a equipe no momento de transição. Carlão, e aí ela falou que você apoia, e eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, né? Complementar, de que não é só a implementação do sistema, vai ali dar um treinamento de introdutório, tem o algo mais. Esse acompanhamento, como que ele funciona? O grande diferencial da Intel é justamente esse. É a gente usar a expertise aí de 31 anos de tecnologia, de mais de 20 anos na área de software e compartilhar isso com o nosso cliente. E é compartilhar de uma forma que ele entenda. E ele usando isso, ele passa a ter sossego. Um grande case para mim, eu tive um cliente que ele não sabia, você falou de juventude e tudo mais, ele não sabia mexer no computador. Jovem? Não, já era um senhor, já um comércio já há mais de 30 anos, ele pegava o mouse assim, ia mexendo, clicava. Puxava, clicava. Foi difícil fazer a implantação dele, mas eu acho que esse para mim foi um divisor de águas, foi uma coisa onde eu vi o quão a gente consegue ajudar o cliente. Porque uns 3 anos depois, ele me ligou desesperado
que a companhia elétrica ia desligar tudo, ia deixar ele sem energia, e ele não sabia mais trabalhar sem o sistema. Olha que legal. E ele não tinha que carregar mais aquela coisa de que ele comprou aquele parafuso há 3 meses atrás, há 3 anos atrás, pagou tantos centavos que ele tinha que... O foco dele foi crescer o negócio. E aí vou para a Lorena, no sentido, a gente também comentou sobre essa parte do... A gente ouve muito, né, em podcasts, nas redes sociais, gurus, grandes empresários, figuras públicas que falam que o empresário, e aí cabe aqui para os dois, ele precisa sair do operacional e ir para o estratégico. Como se for estratégico fosse só participar de reuniões. Isso é meio mito, né? Para mim é muito mito, aliás. Eu acredito que você tem que saber distribuir melhor o seu tempo. Por exemplo, você também é um empreendedor. Sim, Isso que você está fazendo aqui agora é operacional. é o operacional. Então você precisa dividir o seu tempo para que a parte mais importante dele esteja no operacional que vai aumentar a sua estratégia. Mas eu considero impossível para qualquer dono de negócio sair 100% do operacional. Ah, vou ficar da praia gerindo uma empresa. A não ser que você seja, às vezes, produtor de conteúdo de praia, não funciona assim. Você tem que distribuir melhor o tempo, porque às vezes você fica preso num operacional do seu negócio que não te demanda mais, que foi o que ele comentou antes da gente entrar no ar sobre um cliente que ele conheceu e que ficava só atrás do balcão. Sim. E naquele momento, para esse cliente, já não era mais interessante estar atrás do balcão. Mas sim, você tem que estar no operacional também. Só que dividir melhor o seu tempo. Saber o que vai fazer é extremamente importante. Qual o maior... O Carlão até comentou do comercial, não foi, Carlão? Que às vezes o gestor da empresa ele é muito bom no comercial. Vai e isso fazer... também é operacional. Vai fazer aquilo que você é bom. Qual o maior comunicador do Brasil? Quem era o maior comunicador do Brasil? Na minha opinião, era o Silvio Santos. E o que ele fazia? Estava sempre junto com o público. Exatamente. Ele tinha milhares de outros negócios, mas a cara dele sempre estava na frente da empresa. Ele preparou uma herdeira para poder assumir e está tentando levar o negócio, colocando ela à frente dos negócios e fazendo o que ele faz. E ele, de 6 filhas, ele elegeu a que fazia mais sentido. Então, assim, você tem que fazer aquilo que você é bom. É apresentar o piano pro Mozart. Você pegar o Mozart e botar ele para gravar podcast, não ia rolar. O negócio do cara era piano. Então, assim, você tem que fazer aquilo que é bom. Se você é um bom empresário e tem aquele sangue no olho de ser comercial, vai ser comercial. Contrata alguém para administrar, para poder estar ali, e você acompanha. Que é por exemplo, que o que o Silvio Santos fazia. Ele nunca deixou o negócio dele sem estar acompanhando também. Mas o que ele fazia bem era o carisma junto com o público. Então ele cresceu um negócio do nada ao império que o SBT se tornou aí, e a partir dele. E ele era a figura. Então a IntelliSoftware hoje é a cara do Carlão. Muita gente fala, não, vou botar o sistema do Carlão. É muito difícil, às vezes. Não, é da Intel. Não, mas é o Carlão. E tudo bem. E tá tudo certo. Acontece isso muito nesse negócio de levar a marca pessoal para o negócio. Você se torna o garoto propaganda da própria marca, né? Exatamente. Então, e muitas vezes é até melhor do que você contratar produtores de conteúdo, influenciadores, que vão aparecer ocasionalmente. Então, é necessário, né, você ser o sistema do Carlão. Porque o diferencial dele... A loja da Lorena. Sim, o diferencial do Carlão é muito o atendimento, muito pessoal. É bem... Então, o Carlão tem aquela coisa de ser o cara boa praça, o amigão, né? Ele tem essa figura carismática. Ele é muito carismático. E você já achou o seu slogan, né? O slogan da Intel. O sistema do Carlão aí. Exatamente. Pode mandar registrar a marca. Obrigado pelo carismático. Não me vejo tanto dessa forma, porque às vezes a gente tem que sentar ali e puxar a orelha para... tem que ser feito dessa forma. Mas isso também é interessante, né? Quando, por exemplo, puxar a orelha, inclusive do cliente. Você já puxou minha orelha? Não lembro. O cliente tem sempre razão? Isso é lenda? É lenda. É lenda, não é, gente? É lenda.
Eu costumo trabalhar com o cliente sempre tem razão. Você trabalha nessa Eu linha? trabalho nessa linha. Mas não no sentido assim. É mais no sentido de eu tô aqui para resolver o problema do cliente. Eu entendo que cada pessoa vai chegar até mim de uma forma diferente, com uma demanda diferente. Então eu nunca acho que o cliente está fazendo algo comigo. Eu acho que o cliente tem algo com ele e como que eu posso ajudar ele a resolver. Às vezes a pessoa chega irritada, e isso Isso. já veio de algo que aconteceu fora. É. Às vezes é o trânsito. Às Não. vezes ele brigou com a esposa em casa no café da manhã. Imagina assim, quando eu falo que o cliente, nem sempre o cliente tem razão, mas na visão dele ele sempre vai estar certo. O que a gente tem que fazer é realmente entender a visão dele, certa ou errada, e resolver o problema da melhor forma possível e entregar para ele uma solução. Sempre. Certo ou errado, ele está vendo um problema. Então, se não existe o problema e ele teoricamente estaria errado, o que eu tenho que fazer? Mostrar para ele que o problema não existe. Por exemplo, já ligaram, Carlão, seu suporte não me ajudou. O que aconteceu? O sistema não está funcionando. Ah, mas o que aconteceu? Não, o meu computador não ligou. É outro problema, é Aí eu rede. olha, se o computador nem ligou, Não é o sistema não está funcionando. Nada está funcionando. E aí, o que eu faço? Eu falo, aí a gente começa com aquela primeira coisa. Vamos começar a entender o que aconteceu. Sempre tem uma historinha. Então, todo mundo, o storytelling é o que vende. Então, para resolver qualquer coisa, a capacidade de fazer perguntas é o que a gente consegue, que a gente tem que ter para resolver qualquer problema. A capacidade de resolver perguntas. Carlão, quem que é o melhor suporte para você? É aquele cara que sabe perguntar. Pessoa que sabe interrogar. Porque aí você vai perguntando, você vai descobrindo. É o seu computador que não está funcionando? É. O do lado está funcionando? Não. O do outro lado está funcionando? Não. Você já olhou? Aconteceu alguma coisa? Olha, deu um pique de energia. Olha, você tem uma carga, então assim, as tomadas devem ter parado de funcionar. Tem alguma coisa que está funcionando? Tem. Puxa uma extensão de lá para cá. Puxei. Ligou o computador? Ligou. Então, a capacidade de fazer perguntas faz o ser humano evoluir. Sempre o que eu posso fazer a mais, o que eu quero a mais, o que eu espero a mais. Então, você responder perguntas é importante? Mas saber quais perguntas Fazer responder... as perguntas certas. Exatamente. Mais importante. E aí você falou uma coisa de fazer mais, entregar um pouco mais. E o mercado, a gente vive hoje a era da experiência. As pessoas, elas não querem... ninguém sai de casa para ser mal atendido. Então eu falo às vezes para os meus clientes, eles falam, qual é a sua vantagem competitiva? Meu atendimento. Eu falo, mas ninguém sai de casa para ser mal atendido. Então só o atendimento não pode ser diferencial. Qual é a vantagem competitiva do negócio de vocês? De cada negócio? O que vocês fazem que o seu concorrente tem dificuldade de copiar? A principal vantagem competitiva do meu cliente é justamente essa experiência Do seu negócio. dentro do meu negócio. Porque isso é até uma tendência mundial do varejo. O varejo está caminhando para oferecer cada vez mais experiência dentro das lojas. Porque o online cresceu muito. Então, hoje as pessoas não saem de casa só para comprar. A loja, ela precisa impressionar o cliente. Então, onde o varejo físico ganha do digital? A gente tem a oportunidade de trabalhar todos os sentidos do cliente. Então, ele pode chegar no local e ter um cheiro agradável, ele tem a oportunidade de tocar, manusear os produtos. Inclusive, tem algumas lojas que colocam proibido trocar. Eu já prefiro que o cliente toque o produto, porque existem muitas pessoas que tomam decisão depois de tocar no produto. Música do ambiente, a cor, você trabalhar, eu não digo não só promoções, mas comunicação. Como que a sua loja vai comunicar para o cliente naquele momento? Então, esse mês, por exemplo,
que estava tendo muita objeção de eu vou pensar mais um pouco e depois eu compro, eu criei uma comunicação na loja. Leva agora, pensa não. Então você tem toda a oportunidade de relacionar mais próximo do cliente e de fazer uma comunicação mais assertiva com o que ele quer naquele momento. Então esse é o principal diferencial competitivo que eu acho que é difícil de copiar. Legal. E o seu, Carlão? Quando a gente fala de serviços, como é o meu caso, além da gente proporcionar tudo isso, a gente tem que estar pronto para atender da forma que o cliente gosta de ser atendido. Dia 1º de janeiro, dia 25 de dezembro. Tem uns clientes loucos que no dia 1º de janeiro resolve fazer um balanço. No dia 1º de janeiro. Poxa, Sim. e manda mensagem pra gente. O que a gente faz? Mas, mano, faz assim, vai dar certo. Responde. Isso é história real, Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Qualquer semelhança será mera semelhança. Baseado em fatos reais. É Então, verdade, assim, eu mandei isso mensagem acontece, pra ele. acontece. Apesar de que acontece também de uns clientes, você tá pronto para atender, tá disposto a atender. O seu trabalho é esse. Então, faça isso com alegria. Então, acho que quando você está atendendo alguém, a pessoa entende a proximidade. Eu sou muito próximo de todos os meus clientes. Então, se uma cliente tá grávida, ela me conta, eu passo a experiência que eu tive relacionada aos meus filhos. Então, a proximidade, acho que é muito importante, a gente ser próximo dos clientes que a gente tem. Eu não quero ser a maior empresa de software do Brasil. Sinceramente, eu não quero. Vai perder isso, né? Talvez Porque eu vou essa perder aquilo que eu proximidade. mais gosto de fazer, que é estar próximo dos meus clientes. É aquele negócio, quem entrega o artesanal nunca vai poder ser industrial. Eu não quero ser esse cara. Eu não quero ser esse cara que entra 1.000 clientes no mês, sai 800 no outro. Síndrome do balde furado. Não adianta. Pelo menos assim, rola grana? Rola, mas grana não é tudo. Nós falamos disso agora há pouco. O importante é fazer aquilo que você gosta e com alegria. Tá. Eu adoro ajudar pessoas. Isso é um discurso interessante. E aí eu vou para Lorena para trazer também uma coisa que vem do mercado, que é para mulheres empreendedoras. Né? A gente ouve muito. Para a mulher é muito difícil. A mulher ela tem que transitar num ambiente seguro, que é da moda, da estética, da beleza, não sei o quê. Como que você enxerga isso? A mulher ela só pode ocupar esses lugares, ou ela pode estar onde ela quiser, ela pode ser o que ela quiser, né? Ou ainda não? O discurso é muito bonito, mas a prática do mercado ainda precisa melhorar. Eu penso muito como Rita Lee. Haja, faça, ocupe espaços. Eu nunca me senti deslocada ou diminuída pelo fato de eu ser mulher. Nunca senti, estou aqui sentada a uma mesa com 2 empreendedores e não me sinto diminuída e não sinto que eu esteja falando algo que não esteja adequado ao ambiente. Então é sobre você ocupar espaços, mas como que você ocupa espaços? Trazendo resultado. Sim. Então a primeira coisa que a mulher precisa focar é em ter resultados. A partir do momento que você tem resultado, as outras coisas são acrescentadas. Eu não sinto essa dificuldade de verdade por ser mulher, não. Bora, mulherada! Vamos empreender! Bora fazer acontecer aí, né? Isso. Dá para fazer com alegria, com paixão. Sim. E aí tem um outro ponto, né? Um contraponto de que a gente está num ambiente esse ano de muitos feriados, Copa, ano político e muitas incertezas. Né? Iniciamos, tem aquela coisa mágica, né, do dia 31, né? Aí o pessoal come uva, estoura o espumante, não sei o quê. E aí virou o ano e o pessoal tá nessa sensação de que, nossa, parece que 2026 vai ser um ano difícil, pesado. Será que vai mesmo? Eu acredito que será um ano que você terá que estar mais atento à sua estratégia. Porque todos esses eventos que você mencionou, realmente,
eles alteram o humor das pessoas, a rotina, os jogos serão à noite, então provavelmente as pessoas vão dormir menos, Altera o comportamento de compra. altera o comportamento de compra. Então, para o meu negócio, eu até tracei estratégias. O que eu vou tentar fazer é aproveitar ao máximo esses movimentos ao meu favor. Então, você incluir no storytelling da sua marca, do seu negócio, elementos que conversem com isso, para que os seus clientes passem a participar dessa conversa dentro do seu negócio. Então, eu acredito que será mais por essa Você vai mais por esse essa caminho. linha, por esse caminho. Feriados também impactam, no meu caso impacta muito, porque feriado numa quinta-feira, a sexta e o sábado costuma morrer, entre aspas, né? Que são momentos, são intervalos que as pessoas consomem menos, porque elas estão focadas em fazer alguma coisa durante o feriado. Então, você tem que se preparar sempre antes, né? Para tentar reduzir um pouco esse impacto. E para você, Carlão, que vem aquela ideia de sistema é caro. Não, eu vou puxar, eu vou deixar para 2027. A gente sempre escuta, né? Não, deixa mais pra frente. Deixa mais pra frente. E o brasileiro tem essa coisa do imediatismo. Deixa mais pra frente, deixa mais pra frente. Carlão, vem pra cá. Eu tô precisando de sistema. Pra quando? Pra ontem. Aí, então me procura semana passada. Se você quer pra ontem, me procura semana passada. Mas a verdade é que, assim, sempre vão ter intempéries. Sim. Sempre. Então, assim, o empreendedor tem que estar calejado que vai ter problema de preço da gasolina, vai ter problema. Apesar de que o empreendedor já está. Esse ano, para mim, o grande vilão que vai acontecer é esse movimento político quanto reforma tributária, está todo mundo assustado, o que está acontecendo, muita gente não sabendo ainda o que fazer, para onde ir. Então, assim, o Pix, eu movimentei lá os mais de 5 mil na minha conta e eu não coloquei na minha declaração do imposto de renda porque eu faço um Uber, porque eu faço... Mano, então, assim... Ou eu tenho uma casa de aluguel, Ou né? eu tenho uma casa de aluguel, eu recebia meu aluguel ali, então, assim... tem muita gente preocupada com esse movimento. Preocupação gera fechamento. Sim. Então, eu acho que isso é o que pode estar... pode dar um pouquinho mais do que os feriados. Do que os feriados e a Copa do Mundo. A Copa do Mundo vem para alegrar a galera. A galera tá precisando de alegria já. Há quanto tempo que não ganha uma Copa, né? Pelo amor de Deus. Estamos precisando de um time, de uma seleção que represente a gente de verdade. É verdade. Né? Então, a gente tem que fazer o quê? Se preparar para o pior. Se preparar para o pior. Esperar sempre o melhor. E agir não importa o que esteja acontecendo. Bacana. E aí, falamos de gestão, de vendas. E agora vamos falar de atendimento. Que a gente falou muito de experiência e o atendimento, ele é um fator importante. Vamos contar uma história diferente, inusitada, algo que vocês possam compartilhar com a gente, sem às vezes expor um cliente, mas uma contribuição aí, né, algo assim. Aconteceu isso na empresa. A Lorena tem um atendimento meio louco, tá, Lorena? Teve uma vez que a internet parou de funcionar lá na loja. Daí, chegou a empresa administradora da internet. Não sei por que eles estavam sem uniforme, né? Ok, o balcão ele fazia um L, o modem ficava embaixo do balcão. E os dois rapazes sem o uniforme. Aí eles chegaram, onde que tá seu modem para eu ver o que aconteceu com a sua internet? Aí eu me abaixei para mostrar, um rapaz abaixou também, pra gente poder alterar o modem, né? Ver o que tinha acontecido, que o sinal da internet tinha caído. Entrou um cliente e saiu gritando, é assalto! Estão assaltando a moça! Ela está embaixo do balcão. Aí até eu sair, explicar, o cliente entender, não tá sendo um assalto, tá tudo bem. Não, porque eu sou de São Paulo, então em São Paulo, se a pessoa tá embaixo do balcão, é assalto.
Ai, meu Deus. Tem alguma, Carlão? Rapaz, o que mais tem são fatos curiosos que a gente vê acontecendo no atendimento do dia a dia. De tudo. Já aconteceu da gente tá conversando com o cliente. Na época ainda não tinha tanta conexão remota como hoje tem. Hoje eu consigo deslocar daqui para um cliente no Amazonas com um clique. É a mesma coisa de estar sentado lá do lado dele. Mas na época não tinha tanta coisa. A gente falava que era o suporte meio Chico Xavier, né? Você dava aquela parada assim e você começava. Clique em tal lugar. Clique em tal lugar. Clique em tal lugar. Você parava porque você estava desenhando na cabeça o que acontecia. É um grande diferencial, porque quem aprendeu a fazer daquela forma, faz de qualquer forma hoje, de forma muito fácil. Mas eu tô com o cliente. Você digitou C, dois pontos, digitei. Não tem lógica. Você digitou C, dois pontos, digitei. Espera aí que eu vou ir. Cruzei a cidade. Cheguei lá, realmente. Ele tinha digitado C, 2, Ponto. reticências. Já aconteceu. Ruído de comunicação, né? Ruído de comunicação. E na cabeça dele, ele está certo. Eu já teve cases de eu falar, olha, essa daí eu vou contar para todo mundo, não conto quem foi, mas eu vou contar para todo mundo. Ó, já saiu suporte numa empresa que eu trabalhei, o suporte saiu aqui de Uberlândia para chegar em Morrinhos e simplesmente colocar o papel na impressora. Pensa no deslocamento, pensa no tempo parado que esse cliente ficou, no custo que ele vai ter desse deslocamento, tudo que vai acontecer, e colocar uma bobina de papel. Meu Deus. Então, assim, é muita coisa. A gente tem muita história. Mas o mais importante é o cliente se sentir sempre feliz. Você está atendendo ele ali e ele está confortável em estar sendo atendido por você. De poder te acessar. E aí a gente entra num elemento interessante que é o pós-venda, né? Você vende, como fazer o seu pós-venda. Você vende, como fazer o seu pós-venda. Pós-venda doloroso é mais desafiador. Ele é mais desafiador porque o seu cliente está em trânsito, né? Sim, a maioria dos meus clientes estão em trânsito e não são daqui, não são de Uberlândia. Então, mas muitos deles voltam. Inclusive, teve uma cliente, uma vez, ela levou uma pelúcia de presente para a netinha. E a netinha desenvolveu uma memória afetiva tão grande com aquela pelúcia, que aí ela nos acionou no WhatsApp e falou: Você tem outra igual? Porque ela tá levando pro parquinho e depois ela quer subir com a pelúcia e ela quer dormir abraçada na pelúcia. Aí a gente se sensibiliza, eu falei: Não tenho, mas eu vou providenciar para você. Assim que eu tiver, eu te mando uma mensagem. Eu liguei pro fornecedor, eu fiz um pedido específico só para poder vir essa pelúcia. E aí eu comuniquei a cliente, ela retornou, comprou a pelúcia. Aí passou um tempo, ela voltou e falou: Nossa, mas não adiantou, ela gosta só daquela. É idêntica, mas ela quer aquela. Teve um apego ali, né? Emocional. Ela teve um apego emocional. Então, assim, isso é muito gratificante, a gente saber que a gente faz parte da memória afetiva das E que pessoas. talvez isso que você oferece, ela poderia encontrar em outro lugar. Mas ela preferiu te procurar, mesmo Sim. que fosse lá no WhatsApp, e tentar comprar de você. Sim. Né? E isso é uma forma de pós-compra, de pós-venda, né? E para você, Carlão? O meu cliente, ele nunca deixa de ser meu cliente, né? O interessante é que, por exemplo, aqui a gente tem dois cenários diferentes. Uma venda mais direta e uma venda que é mais consultiva, com mais etapas. E aí, como se faz esse processo de venda consultiva, com às vezes uma decisão um pouco mais demorada e um pós-venda? Já teve clientes comigo que, quando eu fui atendê-lo, levantei os requisitos que ele precisava e falei: Eu não te atendo. Ele: Não, mas está melhor do que o meu sistema. Eu falei: Não, mas eu não vou te atender. Não, mas eu quero. Eu falei: Não, eu não vou te atender. Mas como é que... Por que você não está vendo? Mas é melhor. É melhor hoje. Mas essa sua necessidade e essa sua necessidade, eu não atendo. Então, para você falar mal, você vai falar mal do meu concorrente. Eu vou te atender naquilo que a gente combinar. E eu sei que isso você precisa. Nossa, mas tá tão melhor que o outro. Eu te ajudo a achar alguém que te atenda. Ajudei, encontrei um colega do segmento que atendia ele. Adivinha o que acontece?
esse cara só me indica. Esse cliente, que não é meu cliente, só me indica. Por quê? Ele virou uma fonte de indicações. Isso. E isso vem dessa honestidade, né? Dessa forma transparente de entender. Talvez para o que você precise, eu não seja a melhor solução do mercado. E pode acontecer de um cliente que já ser meu cliente ter algum novo processo, alguma nova coisa que eu não vá atendê-lo. Eu vou ser feliz em deixar esse cliente ir e continuar sendo referência naquilo que ele precisar. Então, quando a gente faz isso, já aconteceu com um cliente que ele adicionou segmentos dentro da empresa dele, os quais eu não atendia. E eu falei, olha, eu não te atendo nisso e nisso. Não, mas a gente não consegue. Não. Ele deixou de ser meu cliente. Vamos contar para o pessoal um segmento que você não consegue atender. Eu não atendo prestador de serviço. Certo. Então, quando a gente fala de uma clínica que tem prestação de serviço, eu não atendo. Aí, todo ano que vence o sistema dele, que ele paga de ano em ano, ele me liga. E aí, você já me atende? Aí eu, não te atendo. Ele tá naquela expectativa de... Você já me atende? Não vou te atender. Agora, com a unificação da nota fiscal de serviço nacional, vai ser mais fácil eu atendê-lo daqui a alguns dias. Mas a importância do cliente ter essa confiança e essa referência. Então, esse e a questão do pós-venda é isso. É continuar entregando todos os dias aquilo que você prometeu lá no primeiro dia. É cumprir a promessa, né? Exatamente. Para mim, eu estou tentando contratar e treinar a equipe comercial. A parte que mais me preocupa é uma promessa que um eventual vendedor possa fazer daquilo que a gente não faz. Isso é a minha maior preocupação. Porque o meu zelo com o cliente não é só daquele cliente. Um cliente insatisfeito conta para 200 que não está satisfeito contigo. Nas redes sociais, então, em tempos de viralização, isso aí vai tomando uma proporção que não se tem controle, né? Exatamente. E quando você faz e entrega aquilo que você promete, apesar de ser uma coisa básica na minha concepção, hoje em dia, justamente também por conta dessa coisa do viral, se promete sucesso rápido, se coloca muito fácil fazer 6 em 7. E assim, é possível? Tudo é possível. É possível, não é possível para todos. Exatamente. Não é possível para todos. Então, se entregar de forma assintosa mesmo aquilo que você prometeu, já está faz um burburinho muito bom na minha concepção. Legal. E aí, vamos lá. Me conta aqui alguma coisa assim. Uma pessoa resolveu empreender hoje. Ela tá lá na casa dela, tá assistindo a gente, e aí ela falou, pô, eu acho que agora eu vou tirar o negócio do campo das ideias e eu vou planejar. Por onde começar? Para quem resolveu falar assim agora vai. Seja qual área for, não precisa ser da área de vocês. O que essa pessoa precisa começar a fazer? A primeira coisa que ela tem que pensar é para quem ela vai vender. Com Conhecer o quem cliente. ela vai fazer o negócio. Isso. Entender e conhecer o cliente o máximo que ela puder. Como essa pessoa pensa, o que ela costuma consumir, quais lugares ela frequenta. Porque nós, muitas vezes, eu já fiz isso, a gente começa a desenvolver um negócio muito em cima daquilo que a gente gosta, do sonho que a gente tem, do que a gente quer realizar. E aí, quando você coloca a sua ideia no mercado, às vezes não tem uma validação. E o negócio, é claro que ele precisa de boas ideias, mas as suas ideias precisam ser validadas pelo seu cliente. O É o atender a motivo, persona. isso, o motivo do seu negócio existir é o seu cliente. É o público com quem você quer se comunicar. Então, principalmente se esse público tiver uma dor para ele resolver e você conseguir atendê-lo da melhor maneira possível naquele problema que ele tem, a sua chance de sucesso no seu negócio é muito maior. E precisa rascunhar um pouco antes de ir, precisa estudar, né? Às vezes evitar o impulso, né? Sim, você precisa estudar. Eu não acredito que dá para fazer
começar negócios sem também um colchão financeiro. Sim. Você precisa se preparar para isso, porque senão você não consegue nem tocar o negócio e nem cuidar da sua própria vida. Então você precisa se planejar financeiramente para fazer isso e estudar as tendências do mercado, estudar bons sistemas, entender de que forma que um bom sistema vai contribuir com o seu negócio, porque muita coisa que acontece também, às vezes a gente faz parcerias erradas. Sim. E isso tem um custo alto. Porque tem o custo do investimento que você fez naquela parceria, o custo do tempo que você levou para aprender a ferramenta, e aí aquilo não te retorna a informação ou não te retorna o resultado que você precisava para o seu negócio. Então, você precisa estudar também. Então é estudar o mercado, estudar o cliente e planejamento. Isso, E o colchão financeiro. colchão financeiro. Claro, eu não tô falando assim, nossa, tem que ter milhões, não. Mas assim, uma uma reserva que reserva você consiga respirar durante um tempo, né? durante um Pelo tempo. menos a fase inicial ali. Antigamente falava-se 6 meses, mas eu acredito que é pouquíssimo tempo. A fase de rampagem, ela é Não é? desafiadora. Loja O física, Sebrae, pra mim, ele foi um fala ano e muito 2 de meses. pelo menos um ano. 1 ano e 2 meses eu trabalhei de é. graça. Os antigos tinham a expressão que fala comer o dinheiro. Exatamente. Comer o dinheiro. Você tem que ter expertise de negócio para você não comer o dinheiro. Exatamente. Porque senão, como a gente vive num país com vários tipos de negócios que abrem de todos os tamanhos, eu vejo pessoas que começam negócios com 5 mil. Carlão, comecei isso aqui com 5 mil. E a gente tirou um relatório de inventário desse cliente, estava avaliado em 14 milhões ele tinha Olha. de inventário. Começou com 5 mil. Então, E aí pra você, Carlão, essa pessoa que quer começar, olha, você que já é dos dados, da mundo informação. tá cheio de um monte de gente que tem um monte de ideias. Então, você entender o tempo para agir é extremamente importante. O tempo que você tem uma informação, o tempo de agir é extremamente importante. Você não pode esperar demais, porque senão esfria. Então, entenda o mercado, bota a cabeça para fora e, olha, é uma oportunidade? É. Eu tenho condição de fazer? Tenho. Fé em Deus e pé na tábua. E muito exercício diário. Todo dia. Porque empreender é o todo dia, né? É aprender todos os dias, desaprender todos os dias e reaprender todos os dias. É isso aí, gente. Empreender você não desliga. A gente 7 tem um dias por colega, né, semana, Carlão, que fala que 24 tem que estar horas com por o dia. Wi-Fi ligado o tempo todo. E é um pouco sobre isso, né? Talvez bastante sobre isso. Sim. Eu quando era chefe de suporte, eu falava pra galera, olha, fiquem com o Wi-Fi ligado. Por quê? Ligou um cliente com um problema. Ligou outro cliente com outro problema. Ligou outro cliente com o mesmo problema. Então, peraí que o problema é outro, não é nem sempre o que simplesmente aparenta. Então, você começa, levanta a cabeça e se você tá ali, você vai ouvir tanto as ameaças quanto as oportunidades. Então, você escutou, olha, viu que um negócio pode ser bom para você. Você tem a expertise, foi lá, buscou conhecimento, entendeu ali, mano, tenho condição? Bora. Acredita no teu sonho. Tem que acreditar. Mas não no sonho aquela coisa fantasiosa, né? Sim, sim. E entender que todo momento, igual a gente estava falando da pandemia e tal, a pandemia foi um momento onde muita gente chorou. Muita gente vendeu lenço. Exatamente. Eu fiquei extremamente preocupado na pandemia porque meus clientes, como a Lorena, estavam lá proibidos de trabalhar. Exatamente. Clientes que tinham loja, Carlão, tem 90 dias que eu não posso faturar R$1. Clientes que tinham restaurante fechando as portas. E eu tenho um cliente que é distribuidor de bebida. E a gente vendo ali, com as lives que aconteciam, a galera começou a fazer o quê? Pedir bebida e bem caro. Pedir bebida e bem. Então, foi um cliente que eu ataquei no meio da pandemia.
Eu ataquei no meio da pandemia e cresci no ano da pandemia quase 20%. É legal. Eu, por exemplo, eu tive uma melhora na pandemia, porque todo mundo começou a ir para o digital. Gente que não tinha o delivery. E eu vejo que muitos empresários dessa época souberam valorizar quem eram os parceiros de verdade. E aí eu recebo até hoje muitas indicações desses empresários que eu atendi lá atrás. Então, o empreender também é muito sobre isso, né? Ser parceiros de quem também tem negócios. E parceria, muitas das vezes, não é aquela, não, vamos fazer uma parceria. Eu confesso que tenho um receio. Vamos fazer uma parceria? Mas me explica. Não, você vende meu produto para mim e não ganha nada. Peraí. O nome disso aí não é parceria não, bebê. O nome disso aí, ó, é trabalho não remunerado. Exatamente. Então, assim... é uma relação ganha-ganha. É uma relação. É sempre uma relação ganha-ganha. Por exemplo, fui convidado pela Lorena para poder a gente estar organizando e estar fazendo tudo aqui. Isso é uma parceria. Isso é uma parceria. É sobre entender essas oportunidades. E a gente entender em que a gente pode ajudar e ser ajudado. Exatamente. Parceria realmente é uma coisa meio de equilíbrio. Vamos juntos fazer com que os nossos negócios cresçam e prosperem. Exatamente. Senão é caos. Senão é caos total. Agora eu quero que vocês olhem para essa câmera e digam para mim. Tem algo que você ainda não conseguiu atingir? Um projeto que você quer atingir? Onde é que você quer chegar, Lorena? Conta pra gente. Conta pra câmera aqui, ó. Falando pra câmera. Onde é que você quer chegar? Olhe pra lente da verdade. Exatamente. Difícil essa. Eu penso em devolver para a população frutos do meu trabalho. Eu acho que esse é meu maior sonho. Não tem um prazo de quando eu vou conseguir executar isso. Mas eu tenho um prazer muito grande de gerar empregos, de saber que eu contribuo com famílias. E eu acho que o nosso papel enquanto empreendedor no mundo é deixar o mundo melhor, dentro daquilo que a gente consegue fazer. Bacana. E o Carlão? Rapaz, eu sou um sonhador. Então... E apesar de grandão assim, eu sou aqueles caras meio manteiga derretida, sabe? Então, quando a gente fala em sonhos, em projetos, eu quero deixar esse mundo melhor do que eu encontrei. O que eu puder fazer para isso vai ser importante. E ajudar pessoas a terem realmente sucesso nos negócios delas. E ajudar pessoas a encontrarem a sua veia ali, o seu mercado, e assim ajudar. Acho que plantar tudo que eu puder plantar e entregar para o mundo sempre um lugar melhor. Então, sempre deixar o lugar melhor do que a gente encontrou. Quando meus filhos são escoteiros, quando eles vão acampar, quando eles vão para algum lugar, a primeira coisa que eles fazem é deixar o lugar melhor do que encontrarem. Eu acho que se a gente fizer isso nos nossos negócios, na nossa família, no nosso dia a dia, esse mundo vai ser cada vez melhor. Apesar de tanta coisa que acontece, acho que as pessoas que estão vindo aí são pessoas que têm um coração maior do que às vezes a gente vê. Então, entregar um mundo melhor para quem tá chegando aí. Show de bola. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma honra, foi divertido, a gente riu, a gente falou de coisas sérias, porque empreender também é algo sério. E eu tenho certeza que vocês trouxeram grandes contribuições, cada um na sua expertise. Fico muito feliz mesmo de vocês terem vindo. Aceito o nosso espaço aqui como um canal também para vocês levarem o que vocês fazem para mais pessoas. E que a gente consiga atingir aí no YouTube, nas redes sociais, pessoas que possam se inspirar nas histórias de vocês para também fazer algo diferente, deixar o mundo um lugar melhor. A vida retribui. Amém. 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 Até a próxima, gente. Um abraço, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau.